Obrigado, irmão. Vamos no Evangelho de João, no capítulo 13. João 13, abra aí, Evangelho de João, capítulo 13. Continuando aqui a exposição, a série de mensagens deste livro. Hoje vou pregar aqui aos irmãos, com a graça de Deus, os versos 21 a 30, tá bom? Então essa será a porção aqui, a seção do texto deste evangelho glorioso. João 13, verso 21 a 30 vai dizer o seguinte, amados. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e testificou, dizendo: na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Verso 22. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidosos sobre de quem ele falava. Verso 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Verso 24. Simão Pedro, portanto, acenou para ele, para perguntar quem era aquele de quem ele falava. Verso 25. E, inclinando-se, ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? Verso 26. Jesus respondeu: Ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Verso 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que tu fazes, faze-o depressa. Verso 28. Ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso. 29. Porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: comprar as coisas que são necessárias para a festa, ou que desse algo aos pobres. E verso 30 e último, ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente e era noite. Vamos orar? Deus eterno, nosso Pai, aqui estamos diante da sua palavra, Deus, que está prestes a ser exposta, explicada e aplicada, Senhor. Eu peço, Pai de amor, que o Senhor conceda-me graça, que o Senhor me perdoe pelos meus pecados, Deus. Que o Senhor me ajude nessa tão preciosa tarefa que é pregar a mensagem do Senhor. Eu, como um homem miserável, Deus, necessito de graça, necessito de perdão em Cristo. Que o Senhor, Deus, possa direcionar essas palavras, que o Senhor possa me ajudar. O mesmo eu te peço para os meus irmãos, Deus, que a sua palavra penetre o coração dos meus irmãos, que a sua palavra, Deus, gere arrependimento, que a sua palavra, Deus, traga as pessoas para a vida. Oh, Pai, é por isso que nos reunimos, porque cremos no teu Filho amado, cremos no nosso justificador, nosso justo justificador, e é nele, Deus, que eu confio, e sei que o Senhor permanecerá fiel. Ajude-nos, Deus, e que a sua palavra tenha a eficácia necessária em nossos corações. É isso que eu oro ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, nós estamos saindo aqui de uma sessão logo após Jesus lavar os pés dos discípulos. O contexto aqui é a festa da Páscoa, que já estava aproximada, né? O verso 13, verso 1 diz isso: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Então, qual o principal tema aqui no capítulo 13? O amor, a humildade, o serviço de Cristo. Ele precisa agora passar uma lição para os seus discípulos. Digamos que agora, no capítulo 13,
não mais as pessoas de fora terão acesso às mensagens e ensinos de Cristo. Como no capítulo 12 nós vimos muitas pessoas na entrada triunfal. Digamos que no capítulo 13 em diante nós veremos o ministério privado de Cristo. Ele tendo as suas tratativas, as suas promessas, os seus ensinos para aqueles que andou com ele, os seus discípulos. E como ele começa a expressar esse amor, ilustrando através de uma atitude, lavando os pés dos seus discípulos. Então, amados, o cuidado para com os seus. E ele, amado, fez uma declaração que está dentro do amor e do cuidado. E você pode até mesmo estranhar. Vamos ler o verso 19. Foi um dos últimos aqui lido, pregado, exposto aos irmãos. Que diz, agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou ele. Verso 20, na verdade eu vos digo, que quem receber aquele que eu enviar, a mim recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados, qual é o contexto aqui? Se vocês lerem alguns versos anteriores, você vai perceber que ele está falando sobre a traição. Ele está falando, anunciando que um dos seus iria lhe trair. E por que ele faz isso? Como observado, amados, anteriormente, Jesus queria ter certeza de que a traição de Judas não iria abalar a fé dos seus discípulos. Por isso que ele disse essas palavras no verso 19 e no verso 20. Ao contar a eles sobre isso, antecipadamente, estaria assegurando o futuro deles. Onde os discípulos poderiam olhar para trás e saber que ele sabia tudo o que iria acontecer e, além disso, lhes informou. Assim, quando os discípulos dispersassem, certamente isso acontece, nós sabemos que quando Cristo é preso, os discípulos dispersam, eles poderiam analisar os fatos posteriormente e saber, Cristo me avisou isso antes, e assimilar, então isso estava no controle do meu Senhor. Então eu devo continuar, eu devo prosseguir. O verso 20, amados, a qual eu já li para os irmãos, como eu disse, parece estar desconectado do contexto. Mas Cristo está querendo falar do amor, do serviço, da humildade, da sua humilhação. Por que ele fala da traição? Mas, amados, não está nada fora do contexto. Após uma reflexão um pouco mais aprofundada, a ligação se torna evidente, amados. Os discípulos, os 11, eles ficariam chocados pela predição de Jesus que um deles iria traí-lo. E eles poderiam pensar que ter um traidor no meio deles iria destruir toda a credibilidade do apostolado. Tudo está em jogo. Aí você pensa, amados, os discípulos com uma visão de reino de Cristo totalmente humanista, totalmente literal, onde eles pensavam que Cristo iria reinar fisicamente com eles, expulsar Roma e instaurar o seu reino. Eles tinham essa concepção. Ao ver esse Messias morto numa cruz, e por não entender a questão espiritual desta morte, eles iam falar, acabou tudo. E ainda mais, o nosso Messias está morto e um dos nossos traiu ele. Como que as pessoas vão receber o evangelho agora? Como as pessoas irão nos receber? O que vocês querem falar? Falamos do testemunho na EBD? E é isso que estaria em jogo se Cristo não anunciasse antecipadamente. Cristo fala, olha, um de vocês irá me trair. E no verso 20 ele confirma quem receber aquele que eu enviar, a mim recebe. E a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, ele está fortalecendo os seus discípulos. Em outras palavras, está falando, vocês creem em mim? Então permaneçam. Aconteça o que acontecer. Envolve amor? Envolve. Envolve muito amor, muito cuidado. É uma confirmação, irmão. O Senhor deixa cair essa declaração confortadora. Porque isso conforta. No meio de referências de traição. A fim de tranquilizar os 11 apóstolos que a traição de Judas não anularia a grande comissão. Não anularia.
Ele ainda o estava enviando como seus representantes no mundo. Por isso que ele diz, aquele que me recebe, amados, certamente esses estarão. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, estão com Deus. O próprio título apóstolo que eles receberiam refere-se ao mandato de ter plena autoridade da pessoa que enviou. Apóstolo é ter a autoridade de Cristo. Por isso que ele diz aos seus apóstolos, vocês pisarão em serpentes, farão coisas ainda maiores, mas aos apóstolos. Porque Cristo conferiu a eles que seriam o fundamento da igreja. Nós não vivemos mais em época dos apóstolos, irmãos. A era apostólica já foi. Significa que Deus não tem esse poder? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo aquilo que os apóstolos receberam como autoridade não seria anulado por uma traição. Eu estou dizendo que esse apostolado foi específico para esses homens que estão aqui no ministério privado com Cristo. Mas para entender melhor essa ação de amor, esse anúncio, aonde conforta os ânimos dos discípulos antecipadamente, vamos entrar no verso 21 em diante, e eu irei expor o texto aqui verso a verso para os irmãos. Verso 21 diz aqui o apóstolo João o seguinte, versão King James atualizada agora, irmãos. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou, em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Amados, inicialmente, João cita, após ter dito essas palavras, a qual eu já li aos irmãos, o verso 19 e 20, ou seja, após ele confirmar, após ele encorajar os seus discípulos, em meio às palavras de traição de Judas, que está no verso 18. Veja, eu não falo a todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que possa se cumprir a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. É a mesma coisa que um coice, estão lembrados? Semana passada. E aqui temos uma referência do salmista Davi, porque ele cita um salmo, amados, sobre a traição de Aitofel, que sentava, era um dos conselheiros de Davi, que o traiu e se juntou a Absalão. Essa era uma mensagem que pré-anunciava o que aconteceria com Cristo. Então, ou seja, para que se cumpra as Escrituras, aqui está a prova de que a traição de Judas era conforme os decretos de Deus, a vontade de Deus. Para que se cumpra as Escrituras. Um irá trair. E quem será? Aquele que come na minha mesa. Dito essas palavras, irmãos, diz o verso 21 que Cristo perturbou-se, Jesus, em seu espírito. A palavra perturbou-se vem do grego tarasso. E o que significa tarasso? Inquietar, agitar, sacudir. Uma forte palavra usada figuradamente para falar de turbulência mental e espiritual grave. Grave. Ele descreve, por exemplo, essa palavra é utilizada em Mateus 14, 26 para descrever o terror ao ver o Senhor andando sobre as águas. Lembra quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas? Eles ficaram o quê? Apavorados, perturbados. É a mesma palavra empregada. Lá em Lucas, capítulo 1, verso 12, temos o relato de Zacarias, o pai de João Batista, quando ele encontrou com o anjo Gabriel e diz que ele ficou com medo do anjo. A mesma palavra é empregada. Ou, amados, a profunda angústia da alma de Jesus no túmulo de Lázaro, quando olhou para aquelas pessoas que estavam acompanhando. Quando ele viu aquela grande multidão chorando por Lázaro, ele olhou para a condição espiritual daquelas pessoas e se turbou também. Ou até mesmo, amados, a sua angústia com a perspectiva de enfrentar a cruz. E está próximo da gente aqui no capítulo 12, verso 27. Vamos relembrar? O que ele disse? O Gessé pregou esse texto aqui. Correto, irmão? Agora,
A minha alma está perturbada, taraço. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para esta hora que eu vim. Mas a fraqueza humana em Cristo, a angústia de receber a ira de Deus sobre o seu corpo, fez com que ele se angustiasse. Amados, ao olhar para a condição de Judas, Jesus perturbou-se em seu espírito. Amados, várias coisas poderiam estar incomodando o Senhor neste momento, eu penso. Seu amor não correspondido por Judas, correto? Seria um motivo. A ingratidão de Judas para com toda a sua bondade. A presença maléfica de Satanás ali, que está prestes a tomar o corpo. Ou seja, Satanás já estava por perto. O destino terrível que aguardava Judas no inferno, vários motivos. Na presente passagem, as emoções de Jesus mostram-se em um estado de agitação. Todo o seu interior está em convulsão com o pensamento de um dos seus seguidores mais próximos traí-lo como um dos seus inimigos. Amados, eu penso aqui que esse sentimento de Cristo, pelo peso da palavra utilizada por João, representa que a traição para Cristo é algo muito grave e digno dos piores açoites possíveis. Porque o que Cristo está olhando aqui, como eu disse, muitas coisas poderiam estar perturbando Cristo. Mas estou certo que assim como nós vimos a viúva ofertando, Cristo sabe muito bem quais serão os açoites, qual será a consequência, qual será o preço por essa traição. Cristo certamente está vendo o futuro eterno, que para Cristo não é futuro, já é algo concreto, de Judas. E quando eu vejo isso, amados, eu vejo também Cristo se compadecendo de Judas. Eu vejo Cristo perturbado pela dureza de coração de Judas. Certamente no coração e na mente de Cristo, ele estava constantemente, o texto me permite dizer isso, constantemente querendo que Judas se arrependesse. Falando. João 6, ele deixou isso claro, e vocês? Eu citarei aqui mais para frente. Cristo nos mostra um compadecimento, amados, num nível diferente do que conhecemos. E isso me leva a pensar, amados, o quanto que nós temos nos preocupados com as pessoas que nós sabemos, não que estão traindo Cristo, como no caso em tela, mas que o rejeitam. E têm o mesmo coração, a mesma disposição de coração do que Judas. O sentimento que se espera de nós é o mesmo sentimento que encontramos em Cristo. E Cristo, diversas vezes, como já vimos aqui, no capítulo 12, verso 27, ele se perturbando, mas nós vemos, amados, ele sempre dando oportunidade para aquelas pessoas, anunciando: creiam nas minhas obras. Se vocês não creem em mim, creiam no que eu faço. Olhem para o Pai. E continua o texto, declarou: em verdade eu vos digo. Significa aqui, amados, a palavra declarar não é apenas dizer. A palavra no original é martúrio. E o que isso muda? Porque na minha tradução aqui está e declarou, né? Não sei como está na sua. Mas a original é martúrio. Ou seja, Cristo testificou. E quando o autor emprega isso, amados, é que ele está a colocar aqui uma verdade solene a ser dita, em pé de igualdade com todas as outras já ditas aqui. Ele testificou, isto é, de maneira impressionante, ele fez uma declaração aberta. A expressão podia até mesmo significar: ele deu testemunho daquilo com que o olho profético de sua alma tinha visto. Cristo aqui está falando, isto aqui que estou a falar a vocês,
certamente, absolutamente acontecerá. Estejam certos. Eu testifico que um de vós me trairá. Um de vocês. Isso foi para eles algo completamente inesperado, irmãos. Era um soco paralisador para os discípulos. Jesus estava perturbado por causa do que ele tinha acabado de dizer, em vista do que estava também para dizer. Quanto mais sagrado se apresenta, amados, o ofício apostólico e a mais elevada dignidade que temos diante dos ministérios ou do serviço que recebemos de Deus, mais execrável e detestável se afigura a traição de Judas. Estava falando com o meu irmão Rodrigo à tarde, dizendo que todos os pontos negativos no ministério de Cristo, na rejeição das pessoas, negativos não em Cristo, mas na reação das pessoas quanto ao Evangelho, exaltavam ainda mais o seu amor. Os ímpios, ao rejeitarem Deus, viverem suas vidas em rebeldia aberta contra Deus, eles estão exaltando o quê? A paciência que Deus tem com eles. A misericórdia que Deus tem com eles. Todos os dias eles acordam. Para quê? Para oferecer afrontas a Deus. E quem os sustenta? O próprio Deus. Então, amados, eu penso na situação de Judas aqui, que quanto mais exaltado, ele recebeu uma posição apostólica. Ele recebeu a mais alta congratulação, se assim eu posso dizer, de ser um apóstolo de Cristo. E o que ele fez? O traiu. O que eu quero dizer, amados? Quanto mais Deus nos dá, quanto mais Ele nos favorece. Sou pastor. Amados, por eu ser pastor, tem algo sobre mim que me cobra. Se eu sou um traidor de Cristo nesta posição, isso ainda é mais odiável e detestável por Deus. Ainda mais execrável. Nós queremos sempre, eu sempre digo isso, né? Nós buscamos, eu quero uma igreja bíblica, eu quero uma igreja bíblica, eu quero uma igreja que tenha comunhão, uma igreja que seja santa, uma igreja que seja realmente conforme as Escrituras. E se Deus te der? E se Deus te der? E aí? Ele está te conferindo algo de valor, porque Ele mesmo criou, Ele mesmo comprou com o seu sangue. Isso será de graça? De graça que eu digo, não terá nenhuma implicação sobre a sua vida? Como receber de Deus tamanha honra como Judas, e nós recebemos diariamente? Talvez você não seja um pastor, mas Deus tem cuidado, Deus tem te fornecido graça. Para quê? Um crime que estamos aqui vendo, monstruoso, detestável. Sua intenção é dizer, amados, que a ação era tão monstruosa que a mera menção dela não poderia ser imediatamente crida. O que Judas está aqui, amados, para fazer é algo horrível, monstruoso. Por quê? Porque ele recebeu a maior honra que um homem pode receber. Ser apóstolo de Cristo. Já pensou nisso? Esses homens que se arrogam apóstolos, eles deveriam ter medo de fazer isso, irmãos. Eles deveriam ter temor de falar, eu sou um apóstolo. Temos um vislumbre dos sentimentos de Cristo contra a traição. Sentimento que abalou o próprio Cristo com horror. Amados, perturbou-se em espírito. Cristo está aqui agitado. Tem uma convulsão de sentimentos acontecendo em Cristo. O Deus do universo. O Deus do universo. O Criador de Gênesis. Está em convulsão de sentimentos. Taraço. Ele está olhando para Judas, porque o texto agora, o contexto é qual? É a traição de Judas. Ele está olhando para Judas, olhando para o coração de Judas, e ele está perturbado.
Esse é o sentimento para aqueles que traem a Cristo. Esse é o sentimento para aqueles que rogam pelo seu nome, se chamam de cristãos e são traidores. E não vivem o evangelho. Não tem compromisso com ele. É um sentimento horrível. Amados, quando ele viu Judas, e quando nós vemos, porque a revelação nos traz tudo à tona, que ponto incrível, perversidade de um homem macula, irmãos. Essa perversidade chega a macular, a manchar aquela sacra ordem da qual a majestade divina tinha brilhado com fulgor. Assim são os crentes professos que vivem no seio da igreja em rebeldia aberta. Assim são os crentes que participam da mesa do Senhor, da Santa Ceia, e são traidores. Amado, eu digo isso e eu não tenho medo de dizer isso, porque eu estou te fazendo um bem. Se você não ama a Cristo, não participe das coisas santas. Saia, vá embora. Mas não ponha mãos sujas naquilo que ele santificou. Não perturbe o Espírito de Cristo com traição. Uma das coisas, amados, que eu sempre vejo nas Escrituras e no caráter dos verdadeiros crentes é a honestidade. Se você não é honesto, você não é cristão. É necessário de nós honestidade. No que é honestidade? É só pagar as contas em dia? Não. É saber realmente o que eu sou para aquilo que sai da minha boca. Nós temos que ser honestos, irmãos. E quantas oportunidades Cristo já deu? Vai embora! Muitos me seguem, mas não são meus seguidores. Estar no seio da igreja, receber de Cristo as maiores honrarias. E muitos desses, irmãos, gostam e querem se ver, serem pastores, serem ministros. Verso 22. Os discípulos olharam um para os outros, perplexos, sobre a quem ele se referia. Se nós lembrarmos em Lucas 22, neste momento, eles estavam disputando quem seria o maior no reino. Agora já mudou o foco. É saber quem iria trair. Quem seria o menor? Talvez. Os discípulos olharam um para os outros. Então, amado, os discípulos, naturalmente, incluindo o próprio João, ele se inclui nisso, porque ele era um discípulo, ficaram olhando um para os outros. Jesus acaba de lançar uma bomba. Jesus lança uma grande dúvida sobre eles. E eles ficaram olhando um para os outros, absolutamente pasmos. Você consegue visualizar a cara dos discípulos? Depois dessa declaração? Eles estavam perplexos para saber a quem ele se referia. Eles estavam totalmente confusos. E eu coloquei aqui no meu esboço. Eu penso no cinismo de Judas. Porque João, tudo bem, olhando. Pedro. E Judas? Ele pegou essas palavras e ficou assim também. Como se ele não fosse. Amados, um dos sentimentos que esse texto me causou quando eu estava preparando o sermão, me despertou ao temor a Deus. Primeiro. O segundo, eu fiquei abismado, perplexo também, com a capacidade que o homem tem para ser hipócrita. A capacidade da perversidade de um homem de enganar, de forjar, de dissimular, de mentir. Eu olho para esse texto, amados, eu tenho medo
medo do que o homem pode fazer dentro de uma igreja. Eu tenho medo. O coração do homem não tem limites para a maldade, irmãos. Mas de que forma? Não é, amados, não é algo oculto, é algo escancarado. Escancarado. Fazer isso que Judas está fazendo, irmãos, está prestes a fazer. Eu penso, esse homem tem que odiar muito a Deus. Esse homem ele tem que ter uma confiança em si próprio gigantesca. Um egoísmo, uma capacidade que é surpreendente, irmãos. É surpreendente. O anúncio chocante de Cristo, amados, vai evocar 3 respostas. E essas respostas vieram na forma de perguntas. Como segue? Primeira, uma pergunta de total desconfiança. Certamente não eu. Não é, Senhor? Essa é a primeira. Nos discípulos. Essa foi a reação dos discípulos, com exceção de Judas. Certamente não eu. Né, Senhor? Segunda, uma pergunta de hipocrisia abominável. Certamente não eu, não é, Rabi? E esta foi provavelmente, depois da considerável hesitação, a reação de Judas. E a terceira, uma pergunta de confiança inocente. Senhor, quem é? Nós vamos ver isso na construção do texto. Mas perceba, por exemplo, o texto de Mateus aqui é muito importante, porque é um relato em paralelo, que ele vai trazer alguns detalhes. Mateus capítulo 26, verso 21 a 25, relata essa cena que estamos. Veja, enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Tá? Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. A primeira, eu li errado, eu li na forma de uma pergunta, né? Mas uma afirmação: com certeza não eu, né, Senhor? Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Aquele ai ali, irmãos. Todos os ais que você encontra na Bíblia, é Jesus esboçando um sentimento. Ai. Algo que parece com uma dor. Algo misturado com um lamento. Ai, com um alerta. Ai. E Cristo está falando de algo que ele sabe realmente o que vai ser. Ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Até o 25, mais um. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu. Judas falou: com certeza não sou eu, mestre. Lembra de Mateus 7? Senhor, Senhor, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Capacidade. Amado, você acha que o seu coração não tem essa capacidade? Você acha que o meu coração não tem essa capacidade? Judas é tão homem, tão pecador quanto eu e você. É isso que o homem é capaz de fazer com o próprio Cristo. É esse tipo de cinismo, de hipocrisia. Perplexo sobre a quem se referia, diz o texto. Ou seja, a perplexidade em forma de perguntas. Certamente não eu, não é, Senhor? E em sua resposta não dispersou o temor ou curou a autodesconfiança deles. Você vai perceber que Cristo não espanta essa dúvida, essa perplexidade. Nem de imediato satisfaz a curiosidade súbita. Ele deu uma resposta muito geral. Veremos aqui, como vimos já em Mateus 26, aquele que molhou sua mão comigo no prato, o mesmo homem me trairá. Eles estão no quê? Numa ceia. Como é que eles ceiavam, os judeus naquela época? Eles dividiam a mesma taça. Eles comiam do mesmo pão. Eles estavam constantemente, um passando para o outro, molhando no mesmo prato, comendo junto e conversando. Essa é a ceia.
Não é que nem nossos costumes, né? Cada um come o seu pratinho bonitinho. Não, lá era tudo compartilhado. E tinha lá os molhos lá dos pães que eram molhados em ervas amargas, um costume da Páscoa. Essas ervas amargas eram para remeter à escravidão do Egito, para eles relembrarem o sofrimento. Então o prato ali, eles molhavam. Aí os discípulos, poxa, mas eu também molhei o pão no mesmo prato que Jesus. Jesus lança uma pergunta que deixa tudo em aberto, inicialmente. Uma oportunidade aqui nós temos, e que ele deu para os discípulos de autoexame. Cristo, ele é inteligentíssimo nas suas atitudes. É uma sabedoria fora de sério. Ainda que Cristo parecesse um tanto cruel em infligir tal tortura. E qual tortura é essa? Não fornecer a resposta clara. Porque certamente Pedro e João tinha fortes sentimentos por Cristo. Como que ele se sentiu nesse momento? Um traidor! E molhou o pão no prato. Será que é eu? Ficou totalmente perturbado. Você ficaria? Mas aqui Cristo está dando uma oportunidade ao autoexame. Por certo tempo, naqueles que eram inocentes. Mas isso era totalmente proveitoso. É próprio que quando os filhos de Deus ouvem as sentenças para os ímpios, eles se sintam intranquilos. Quando nós lemos a Bíblia e vemos advertências para aqueles que rejeitam a Deus, logo nós pensamos, mas e eu? Será que eu não sou isso? Nós ficamos intranquilos. E isso, amados, é para que detidamente se examinem, e nós precisamos nos examinar. E se guardem contra a hipocrisia. Esse autoexame deve existir, eu diria, amados, que todos os dias. Ao ver a Bíblia e ver as atitudes de Cristo, se você está lendo o Evangelho, se você está lendo os contos de Davi, amados, você se joga na história e fala, e eu? E eu? Autoexame. Para que o autoexame é bom? Para você se guardar contra a hipocrisia. Contra a hipocrisia. Pois isso lhes propicia uma oportunidade para perscrutar a sua vida. Examine-se, o que Paulo diz? Examine-se para ver se vocês estão na fé. Examine-se. E ele faz isso por quê? Porque tem hipócritas no meio. Tem hipócritas na igreja. E a reação é a mesma que os discípulos. Será que é eu? Você deve se perguntar isso, irmão. Para você fugir e rebater a hipocrisia na sua vida. E não ser um falso. Não ser um mentiroso. Como Judas está sendo. Mas ao mesmo tempo eu destaco o amor de Cristo ao lançar essa resposta. Mais uma vez está dando uma oportunidade para Judas. Não está? Mais uma vez. Quantas ele não deu? Quantas ele falou? E com os fariseus, quantas vezes ele falou, olha, creiam, eu vim do alto, eu e o Pai somos um. Constantemente. A resposta de Jesus, amados, agrava a situação dos traidores. Ele enfatizou o baixo caráter da ação do traidor. E ao fazê-lo isso, serviu como uma advertência. Pense nisto, pondo a mão no mesmo prato com o mestre e depois traindo. Que Judas pondere sobre o que estava fazendo. Eu conheço suas intenções, Judas. Parecia estar dizendo o mestre. Não abertamente, diretamente, mas quando ele fala, um de vocês irá me trair. Para Judas, que tinha sentimentos contrários para com Cristo, sentimentos hipócritas, enganosos, mentirosos, para Judas deveria soar isso. Eu conheço as suas intenções, Judas. Sabe aquelas indiretas que o povo fala, né? Joga no ar, né? Se a carapuça servir, você veste ela. É justamente o que Cristo fez aqui.
Ele jogou. Mas para quê? Para que o autoexame acontecesse. Aí você vai lá em 1 Coríntios capítulo 11, o que Paulo fala? Mas cada um examine-se a si mesmo. Qual que é o contexto aqui, irmãos? O que Cristo vai instituir aqui nesse cenário aqui? A ceia do Senhor. A nova aliança firmada no seu sangue. E quem está participando? Judas. Ninguém inventou nada, irmãos. Tudo tem um propósito, tudo tem uma ligação. E o autoexame é uma oportunidade para que você se arrependa. Verso 23. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Então veja, enquanto isso, um deles. João nos dá detalhes aqui de posicionamento dos discípulos ao redor da mesa. Essa mesa, amados, era em formato de U. E ela não é a mesa como tem lá na sua casa, que você senta com cadeira. Geralmente era colocado pequenas almofadas, uma espécie de colchonete. E ele se reclinava, ele sentava. E geralmente quando você senta numa mesa baixa, você tem que se apoiar numa das mãos. E uma das mãos se apoia e ali você fica comendo com seus pés ou esticados debaixo da mesa ou curvados de lado. E João, ele traz detalhes de onde estavam os discípulos, porque ele fala, enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Isso aqui endossa que quem escreveu realmente esse evangelho era uma testemunha ocular. Era alguém que viu ali de perto o que estava acontecendo. O verso 23 comprova a autoria do evangelho, então. Amados, ele diz que o discípulo a quem Jesus amava, né? E nós sabemos que esse é João. Mas muitos não compreendem isso, acham que é presunção de João, né? Acham que ele está rogando para si. Mas não é isso, amados. É claro que Jesus amava todos os discípulos, os verdadeiros. E além do mais, quando o evangelista se denomina o discípulo a quem Jesus amava, ele não está se gabando do seu próprio amor pelo mestre. Ao contrário, ele está se gloriando no amor de seu mestre para com ele. E nós sabemos que no Getsemane, né, que ele levou alguns, não levou todos. Então Jesus ele tinha uma tratativa diferente com cada um. Pedro era líder. Você vê que Pedro era mais cobrado, correto? Entre os apóstolos. Então ele tinha suas tratativas. Mas ele amava todos? Amava todos. Mas João, amados, tudo indica que João ele era mais próximo de Cristo. João era um discípulo a qual Cristo falava as coisas no pé do ouvido mesmo. Ensinava João. Que privilégio. Que privilégio. Amados, e esse discípulo amado diz que estava reclinado, né, algumas versões, no peito de Jesus, tá? Mas estava reclinado ao seu lado. Ele estava assim, ó, reclinado, próximo de Cristo, tá? E aquele a quem Jesus amava estava reclinado sobre ele. E tendo sido feitas tentativas para indicar os lugares ocupados, vários teólogos fizeram várias tentativas para descrever exatamente onde estava cada discípulo. Temos até imagens, né, pinturas, né, de João ali, né, mas é uma heresia aquela imagem lá, porque aquela mesa é alta e eles estão em cadeiras. Está errado. Não era aquela não é. E a mesa é em forma de U. Tá? Então esquece, é Picasso que... Quem foi que pintou aquela... Alguém lembra? Ninguém lembra? Enfim, todos já viram aquela imagem. Da Vinci, né? Então foi ele. Só que ele teve uma visão errada sobre a cena. Tinha que perguntar para João, né? Prosseguindo, irmãos. Verso 24. Simão Pedro fez alguns sinais a esse. Quem? Quem é o sujeito que estava no verso anterior? O discípulo a quem Jesus amava. Como querendo dizer, pergunta a quem ele se refere. Então tudo indica que Pedro provavelmente estava do lado oposto, né? E Pedro lá. Pergunta. Curioso. Porque essa pergunta deve ter invadido o coração de Pedro. E Pedro tinha fortes sentimentos por Cristo. Ninguém tem dúvida quanto a isso. O único que andou na água foi Pedro. Pedro, ele era impulsivo? Era. Mas ele tinha fortes sentimentos para com Cristo. Irmão.
Aí lança essa bomba no ar. Um vai me trair. Pedro deve ter ficado louco. Ainda mais ele, né? Que só tomava puxão de orelha de Jesus. Amado, Simão Pedro fez este sinal. Então, muitos colocam ele numa posição, né? Muitos teólogos vão falar que estava na direção oposta de João. Mas é tudo possibilidade, tá, irmãos? E aqueles que adotam o último ponto de vista frequentemente acrescentam que Simão, por estar bastante envergonhado com a lição que Jesus lhe dera na lavagem dos pés, tinha se apressado em ocupar um lugar inferior. Mas tudo isso são meras conjecturas. Muitos teólogos vão dizer que, pela situação de Jesus lavar os pés de Pedro, e ele dar aquela exortada em Pedro, depois ele ficou envergonhado, ele se sentou longe, né? Talvez nas extremidades. Mas tudo, repito, são conjecturas dos teólogos, tá? E ele fazia sinal, como querendo dizer, pergunta a quem se refere. A melhor tradução aqui seria: diga-nos quem é de quem ele está falando. Aí muda um pouco o sentido do texto, tá? Simão estava convencido do quê? De que João sabia quem Jesus tinha em mente quando disse: um de vocês me trairá. A melhor tradução, segundo o original, é: diga-nos quem é de quem ele está falando. Então, para Pedro, ele assimila que João já sabia. Estava próximo, né? Amados, por que João estava guardando essa informação só para si? Uma pergunta. Então, tendo conseguido chamar a sua atenção, Pedro lhe pede: fala aí, conta pra gente. Verso 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Essa é uma pergunta sincera, irmãos. Essa pergunta de João é de todo o coração. Realmente, conforme o verso 22, os discípulos não sabiam, irmãos. O verso 22 endossa isso. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidosos sobre de quem ele falava. O próprio João não sabia. A conclusão que Pedro tirou não era procedente, só porque estava próximo, mas ele não sabia. E ele faz uma pergunta sincera. João então se dirige a Jesus como seu divino Senhor. E era muito fácil para João, que estava reclinado perto de Jesus, no peito de Jesus, inclinar um pouquinho a sua cabeça e lançar essa pergunta. Olhar nos olhos do Mestre: Senhor, quem é? E com franqueza e simplicidade admirável, irmãos, inteiramente convencido de que Jesus não o desapontaria, João faz essa pergunta: Senhor, quem é? E vemos já a resposta no verso 26. Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Mas veja, amados, devemos analisar com cuidado o verso 26, porque parece aqui o texto que já está deixando escancarado que é Judas, mas não necessariamente na cena. Porque, como eu disse, muitos molharam o pão também lá no prato. Então veja, aquele a quem eu der este pão molhado. Ao que parece, mesmo antes de João ter formulado sua pergunta, Jesus já havia partido um pedaço de pão asmo que estava sobre a mesa. Segurando-a na mão, ele sussurra a seu discípulo amado que o traidor era o homem a quem ele iria dar aquele bocado de pão depois de o molhar. E tendo molhado o pedaço de pão, então depois dele molhar na vasilha que continha essas ervas amargas, geralmente vinha com vinagre, sal, ou continha um molho de frutas esmagadas, provavelmente tâmaras, figos, passas. Então um molhinho lá não muito bom, tá? Ruim. E podem até ter sido misturadas em uma molheira, como era a prática costumeira. Ele tomou e entregou a Judas Iscariotes. É que para nós é fácil identificar Judas, porque nós já temos toda a revelação. Mas até então os discípulos não encaravam o Judas como um traidor, irmãos. Eles tinham essa irmandade entre eles. Judas era o tesoureiro dos discípulos. Evitem. Brincadeira, irmão. Deu a Judas Iscariotes. Agora João sabia quem era o traidor.
É possível presumirmos que ele imediatamente passou essa informação a Pedro, por meio de um sinal. Mas isso não consta no relato, tá? Porque pois Jesus usou esse método para responder a pergunta de João. Por quê? Porque ele simplesmente não cochichou de volta. É Judas. Por que não falou diretamente? Era a fim de imprimir uma advertência e o autoexame, como já foi falado. E gravar o cumprimento das Escrituras, a qual foi dito no verso 18. Amados, Cristo poderia ter respondido direto, é ele lá, é o Judas. Ele não faz isso. Está nítido aqui Jesus incitando os sentimentos nos discípulos. Perguntas ocultas para si próprio. E nós vemos, amados, uma revelação aqui individual a João. Era vantajoso que João fosse testemunha desse fato, a fim de que pudesse mais tarde revelá-los aos outros, no tempo oportuno. E Cristo intencionalmente delonga fazer Judas publicamente notório. Então vamos lá, irmãos. Se alguém está sabendo quem é o traidor, o único aqui, possivelmente é João. Porque o texto não relata que João respondeu para Pedro quem é. O texto não relata que os outros sabiam. Então, amados, Cristo intencionalmente delonga fazer Judas publicamente notório, para que quando os hipócritas se ocultarem, possam suportar com mais paciência. Veja que lição importante para nós. Quando, amados, nós temos indícios de traição ao nosso redor, amados, não se preocupe. Não se preocupe. Os sentimentos de Judas já estavam muito bem formulados. Mas Judas se enforcou com a própria corda. Não queira ser o justiceiro. Não queira colocar a tona lá. Nós devemos ser como Cristo. Pacientemente aguardar no Senhor. Amados, nos últimos dias eu tenho sofrido com uma situação particular minha. A pessoa me afrontando, a pessoa colocando várias calúnias contra a minha vida. Tira a minha paz, realmente. Tira a minha paz. Mas ao ler as Escrituras, claramente Deus falou comigo. Eu sou o Deus da sua peleja. Eu sou o Deus que está na frente do seu combate. Não fui eu que te chamei? E isso, amados, traz conforto para os nossos corações. A palavra de Deus nos traz conforto. Josué 1:9. E nós aguardamos no Senhor, nós não precisamos nos justificar, Deus nos justifica. Ele é a nossa justiça, fique calmo. Aguarde no Senhor. E Cristo não está nos dando essa lição, porque ele poderia já escancarar Judas, já colocar ele à tona. Não, calma. Ele aguarda. Ele já não aponta, mas ele constantemente dá oportunidade, chamando ao arrependimento. Amados, vemos Judas sentados entre os demais, e não obstante era condenado pelos lábios do juiz. Você acha que Cristo já não sabia que ele era condenado? Claro que sabia. E em nenhum aspecto é melhor a condição dos que tomam assento entre os filhos de Deus. Cristo sabe muito bem quem são os condenados, então, se a justiça está nele, deixa que ele cuide disso. Afinal, os discípulos falaram, devemos arrancar o joio? Devemos arrancar o joio? Não! Deixe isso para quem é o juiz e quem decreta a condenação, não nós. Verso 27. Então assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer, faze-o logo. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Mas é um texto que nos dá medo. É um texto que nos traz um temor. Por quê, amados? Porque os endemoniados, sabe onde que os endemoniados estão, irmãos? Você acha que é aqueles que ficam virando a mão para trás e fazendo interrogatório? Os endemoniados estão no seio da igreja, passando-se de crente.
Esses são os endemoniados. Aqueles que conhecem a verdade e rejeitam. E não se arrependem. E odeiam tanto o evangelho e a palavra de Deus, que eles agem de uma forma hipócrita ao extremo, como estamos vendo aqui. Judas está endemoniado? Agora está. Quando eu penso em endemoniado, eu penso na mentira, no pai da mentira, na hipocrisia extrema. Me leva a pensar esse texto. Te leva a pensar também? O que estamos vendo aqui é algo muito sério para nós, irmãos. Porque nós somos cristãos. O que está acontecendo aqui é alguém que recebeu uma alta congratulação, uma alta honraria ser um apóstolo. E olha o que nós estamos vendo. Olha o que nós estamos vendo. Isso deve sim te causar temor. Isso deve sim te levar ao autoexame. Me levar ao autoexame. Amados, agora o diabo entra no coração de Judas. Ele foi entregue ao endurecimento. Isso acontece com aqueles que deliberadamente rejeitam a palavra. As advertências de Jesus não tinham recebido a devida atenção. Agora elas não mais seriam dadas. Jesus nada mais tem a fazer com relação a Judas. Jesus ofereceu a oportunidade. Jesus falou, tem um aqui que vai nos trair. Olha! Jesus constantemente alertando, exortando. E Judas lá, não é comigo. Não é comigo. Isso aí é para fulano. Será que está ouvindo? Essa palavra é para fulano. Se é esse tipo de pessoa? Judas não recebia nada para ele. Vocês viram a hipocrisia em Mateus 26? Certamente não sou eu. Amado, tudo que está na palavra, você deve, se você é um cristão verdadeiro, o cristão verdadeiro, ao lidar com a palavra, tudo é para ele, irmão. Tudo é para ele. Não é você ler em casa, nossa, isso aqui tinha que ler para fulano. Fulano tinha que aprender com esse texto aqui, ó. Cuidado, viu? Cuidado. É para você. É para mim. E aqui vem talvez uma das palavras mais fortes da Bíblia. Porque talvez você não entenda o que está aqui. Então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer, faze-o logo. Aqui Cristo falou, vai conforme o seu coração. Sabe aquele ditado? Siga seu coração. Judas está seguindo aqui, ó. Cristo entregou Judas ao endurecimento. Cristo nada mais tinha o que fazer por Judas. Cristo falou, vai e faze logo o que você tem que fazer. Nós gostamos, amados, de ficar namorando com o pecado. Você fica, depois eu vejo, depois fica postergando e não rompe logo com o pecado. E você fica desobedecendo. Você fica desobedecendo. Você fica desobedecendo. Você acha que Deus não está vendo? Sabe aquele pecado recorrente que você fica ali namorando? Você fica insistindo? Você já sabe claramente que é pecado. Você já foi advertido na igreja. Você já foi advertido pelos seus irmãos. E você continua ali no mesmo pecado? Eu te digo cuidado. Porque Deus pode te entregar nos seus desejos. E não ter mais volta. Como fez com Judas. Então quando você for pecar, você pense, e se for a última vez que eu peque? Essa foi a última oportunidade para Judas. Você deve claramente encarar o seu pecado com seriedade. Porque pode ser a última vez que você peque. Todos os detalhes da sua paixão, a paixão de Cristo, inclusive a hora certa dada,
para cada coisa, estava no controle absoluto de Cristo. Ele sabia sobre a traição e agora ele decreta: o que tens para fazer, faze-o logo. Ele está ordenando para Judas ir e trair. É isso tanto. Em outras palavras, mas Judas, seu hipócrita, é isso mesmo que você quer, que você ama? Você não ama o engano, você não ama a traição, então agora tudo bem, vai lá e faça. Mas ouvir isso do Criador que diz haja luz e há luz, é o mesmo que diz vai e faze logo. Essa é a terrível vingança de Deus, irmãos. Pois como os santos fazem progresso gradual, à medida que os novos dons que são continuamente dados aos santos, eles vão sendo aprimorados, fortalecidos na fé, a santificação cada vez mais está patente e visível na vida deles. E lemos isso como ser cheios do Espírito Santo. Assim, à medida como os perversos provocam a ira de Deus contra si mesmos, por meio da ingratidão, o Senhor os priva do seu espírito, de toda a luz da razão, e aliás, de todo sentimento humano, e os entrega meritoriamente a Satanás. Então a pessoa fica ali, afrontando Deus, afrontando Deus, afrontando Deus, até o dia que ele fala: Satanás, faz o que você quiser. Você não teme que isso aconteça com você? Você não teme? Você acha que isso não é uma possibilidade? Quantos homens nós conhecemos que tiveram um começo promissor na fé? Pastores renomados. Irmãos, Caio Fábio foi tido com os melhores pastores do Brasil. Caio Fábio. Hoje ele fala que homossexuais estarão no céu. Na prática, não arrependidos, na prática. Ateus. Um homem que claramente Deus fez. Vai. Verso 28. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. Eu não falei para vocês que eles não entenderam? Não estava claro que era Judas ainda? Nenhum dos que estavam à mesa entenderam. A essa altura, amados, 3 ou 4 pessoas à mesa sabiam da identidade do traidor. No caso, Cristo, João, o próprio Judas e possivelmente Pedro. Tá? Mas nada indica isso. Então, amados, as palavras que o que você está fazendo para fazer, faça rápido, foram ouvidas por todos. Aqui Jesus falou abertamente a todo mundo. E é fácil entender que para os outros discípulos, exceto Judas, João e provavelmente Pedro e o próprio Cristo, essas palavras eram um enigma. Para os outros era um enigma. Judas, faz logo. Por que João e Pedro não entenderam? Uma pergunta boa, né? Para esse verso. Por que principalmente João? Amados, a resposta tem provavelmente de ser buscada nessa direção geral. Quando alguém está profundamente chocado com uma notícia totalmente inesperada, uma bomba, leva tempo para a mente se ajustar à nova situação. Pense comigo, uma pessoa que é tão querida no nosso meio, do nada se levanta contra a igreja. Querida, estou falando próxima, uma pessoa próxima a nós. Do nada eu falo, fulano é um traidor. Na hora você vai conectar os pontos? Vai demorar, você não vai... Inicialmente é como a mulher ou o esposo traído, né? O amigo vem e fala, seu marido está te traindo. Você aceita de primeira? Fala, não. E às vezes se vira contra o amigo. Não é assim que acontece? Aqui, amados, não pode ser encarado diferente. Quando Jesus solta essa bomba, até que se assimile verdadeiramente, leva um tempo. E é provável que nem João e Pedro, nenhum dos outros, jamais imaginasse nenhum mal de Judas. É isso que me deixa, amados, encabulado. Assim eles não poderiam, de um momento para o outro, ser capazes de somar 2 mais 2.
Eles não foram capazes de ligar as palavras de Cristo, do verso 27, com a ação simbólica na identificação do verso 26. Eles não conseguiram assimilar. E o que representa essa fala de Cristo? A exortação dirigida por Cristo a Judas não é de natureza tal que possa considerá-la como incitando a praticar a ação. Não. Ao contrário, é a linguagem de alguém que vê o crime com horror e repugnância. As palavras que Cristo diz aqui, o que tens para fazer, faze-o logo, não é uma ordem direta, digamos assim, mas tem um tom de repugnância. Jesus, certamente, por estar perturbado em espírito, como foi o verso 21, amados, quando ele diz isso, ele faz aquilo reprovando o ato de Judas. Mas, você quer ir? Eu falei tanto. Você quer ir? Então vá. Amados, aqui está a prova de que todas as pessoas que estarão no inferno estarão lá porque querem. Estar no inferno é uma obra meritória. No céu, não. Eu sempre digo isso aqui, né? Judas está traindo deliberadamente, porque ele quer. Porque ele ama isso. Não vai ter nenhum desavisado lá no inferno, não, tá, irmão? Nenhum. Que vai... Por que eu estou aqui? Não. Todos que estarão lá estarão com meritocracia. Com meritocracia. Verso 29. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito, compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Ninguém assimilou. Porque sabemos, né, no capítulo 12, verso 6, olha lá a função de Judas. Consulta na sua Bíblia aí. Capítulo 12, verso 6. Então ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Judas era aquele que cuidava da bolsa com o dinheiro. Essa fala aqui, se vocês recordarem, é quando Maria quebra o vaso de alabastro e derrama o perfume sobre Cristo. Ah, era melhor vender, né? E João aqui, claro que depois quando ele escreve o evangelho, ele já conhecia quem era Judas, né? Ele já sabia as intenções de Judas. Então ele fala, era ladrão. Ladrão, Judas era ladrão. Ou que desse algo aos pobres, né? Aqui tem um detalhe importante, irmãos, que nós devemos tomar atenção no verso 29, tá? Isso, incidentalmente, aqui escrito por João, indica que os discípulos consideravam normal, Jesus promover caridade e benevolências cristãs. É bastante claro à luz de outras passagens quão grande era a pureza de Cristo. E contudo, de pouco que tinha, o pouco que ele tinha, porque Cristo, como ele diz, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, o pouco que ele tinha, tudo indica que ele dava aos pobres, aos necessitados. Porque qual foi a concepção dos discípulos? Quando eles vê Judas se levantando e indo e saindo? Ah, certamente ele foi comprar algo para a festa ou fazer alguma doação aos pobres. Isso indica o quê? Que isso era um ato costumeiro de Cristo. Aí tem crente que nem oferta na igreja dá. E aí? Aí depois é o pastor que é muito rígido, né, irmão? É o pastor que é muito rígido. Olha os textos, irmãos. Olha para o texto, irmão. Não olha para mim, não. Olha para o texto, irmão. Olha o caráter de Cristo e olha o seu caráter. Não é eu. É a palavra. Verso 30. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente. E era noite. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, Judas aparece todo o tempo como hipócrita. Não se pode confiar nele. Quando no final do ministério da Galileia, muitos dos seus discípulos abandonaram ele, Cristo, e já não andavam. Vamos ver rapidinho lá em João 6,66, lá na Galileia, o ministério na Galileia registrado por João. João 6,66 diz que desde daquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Por quê? Porque o que ele disse no 65, por isso eu vos digo que nenhum homem pode vir a mim,
a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Você está lá seguindo Cristo. Você está dia e noite, está seguindo Cristo, vendo os milagres. Do nada Cristo vira para você. Não é todos que podem me seguir, somente aqueles que o Pai lhe der. O que você vai entender? Aí eles falam, palavras duras essas. E muitos vão embora. Amados, Judas, ao permanecer com Jesus, fingiu ser um discípulo verdadeiro. Quando Maria de Betânia ungiu Jesus, Judas fingiu estar preocupado com os pobres. Aqui ele age fingidamente de novo. Quando durante essa mesma noite da ceia pascual, o mestre fez esse anúncio surpreendente, um de vocês me trairá. Ele tinha arrancado uma rápida reação de muitos lábios. Certamente não eu. Não é, Senhor? Foi o que Judas disse. Judas também se juntou ao grupo. Certamente não eu. Não é, Rabi? Isso também era meramente fingimento. E agora, uns poucos momentos depois, quando Jesus estende Amém, irmãos. Voltando. Jesus estende a Judas o bocado de pão e este atrevidamente o apanha, como se tivesse o direito de aceitar a comida da mão daquele cuja destruição lhe tinha ajudado a tramar. O ato de Judas, ele pegar o pão e comer, não tem maior descrição para sujeira, irmãos. E diz o texto que ele saiu, e é impressionante isso. Ele não sai nem assim envergonhado, tímido. Ele não sai assim. Ele sai de que forma? É a mesma coisa que falar, ó, tem 1 milhão te esperando lá na Praça do Xangai. Lá. É só você chegar lá, pegar a maleta e é seu. Você vai sair como daqui? Judas fez isso. Apressadamente ele saiu. Se alguma vez existiu um homem com uma consciência cauterizada, tá falando com o Fábio sobre isso hoje, né? Homens que negam, que rejeitam a palavra. Amados, toda rejeição, ouçam isso que eu vou dizer para os irmãos como um alerta. Todo envolvimento com o pecado e você recusar os alertas bíblicos contra esse pecado, isso pode cauterizar a sua mente. A sua consciência vai chegar a um tempo, o espírito vai se entristecer, né? Mas vai chegar um tempo que a sua mente vai se tornando cauterizada. E você deve tomar cuidado com isso. Nos réprobos, acontece a tal modo que toda a consciência é cauterizada e eles são totalmente entregues. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. E se existe alguém com a consciência, um exemplo de consciência cauterizada, esse exemplo é Judas. Judas estava naturalmente muito contente por atender a ordem de Cristo. Ele sai apressadamente. Então, tendo tomado o pedaço de pão, ele saiu imediatamente. Correndo. Só pode ser correndo. Ele saiu imediatamente e foi conferenciar com as autoridades quanto ao lugar e a hora da prisão. É agora ou nunca. A conspiração tinha sido descoberta. Portanto, corria o risco de ser frustrada se eles não agissem imediatamente. Eles queriam pegar Cristo rapidamente. E Judas viu a oportunidade certa, por isso que ele foi apressadamente. Mas não só isso, irmãos. O desejo de Judas era forte também em trair. Como o desejo de pecar de muitos. E diz o texto, para encerrar, era noite, quando Judas deixou aquela sala. Era noite lá fora, e era noite também no seu coração. No coração de Judas. É um texto, amados, triste. É um texto que nos causa temor, desperta em nós temor, a saber a capacidade que o homem tem. Que você, amado, recorra a Cristo humildemente, sempre, dizendo que realmente você não deseja ser um traidor.
mas que você deseja viver para a glória dele. E viver para a glória de Deus, amados, é viver em obediência à sua palavra, como nós vimos nas boas obras. Que você fuja do pecado, que você pare de namorar com o engano como Judas. Eu não tenho capacidade, irmão, de saber quem são os eleitos de Deus. E nem quero. A minha função é te alertar. A minha função é mostrar o que pode acontecer. E você fechar os olhos para um texto como esse é alarmante. Alarmante. Aqui está a prova de um réprobo. Aqui está a prova de alguém que odeia Cristo e como ele viveu. E é temeroso. Temeroso. Que Deus te abençoe. Amém? A palavra de hoje é um pouco indigesta, eu sei. Mas é necessária. Tá? É muito indigesta. Mas pregação expositiva faz isso com a gente, né? Não dá para pular. Tá? Então que possamos ler isso, ver isso, refletir sobre isso e fugir desse engano. Amém? Incline sua cabeça, vamos orar mais uma vez.